Olá para você que está ligado aqui no AU Online e acompanha o nosso bate-papo. Hoje a gente vai falar de esporte, por isso eu estou recebendo um cara que é fera nessa área, que eu sou fã dele há muitos anos, foi meu colega de trabalho com muito orgulho e que está lançando um documentário para falar sobre o Rally de Erechim. Edson Castro, seja bem-vindo aqui aos estúdios do A1, prazer estar recebendo o amigo aqui. Olá, Leandro, olá os telespectadores do AU Online, satisfação minha estar conversando com vocês, conhecendo também esse ambiente novo que vocês estão propondo, muito bacana, parabéns ao Online também por essa nova proposta de comunicação para a região. E estamos aí prestes a lançar o nosso documentário, um documentário que foi muito trabalhado ao longo do ano de 2022, uma grande equipe envolvida e esperamos que as pessoas gostem do resultado do que a gente conseguiu fazer. Pois quem conhece o teu trabalho sabe a paixão que tu tem no esporte, mas principalmente pelo rally aqui de Erechim. Você é um cara envolvido, trabalha desde antes de começar. Quando acaba um, você já começa a trabalhar e preparar o outro. Como é que surgiu a ideia de documentar a história do rally? Bom, isso surgiu já há um tempo atrás. Na verdade, num primeiro momento, a ideia era fazer algo impresso, né? Usar as fotografias que eu fiz ao longo desse tempo que eu estou no Rally de Velocidade, desde 1998, só que tudo esbarrava em orçamento. Você vai fazer um livro de fotografias, ela custa muito caro, é um valor muito alto. Depois, quando começou a pandemia ali, 2020, a gente teve um tempo ocioso aí, mais ou menos uns 6 meses, e nós começamos a trabalhar em alguma outra situação que pudesse resultar nessa proposta. E aí chegamos à conclusão que poderia ser em vídeo, né? E fomos buscar alternativas para conseguir realizar esse trabalho. Em 2021, nós conseguimos aprovar junto à Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul um projeto de financiamento via Lei de Incentivo para a Cultura, que possibilitou então, aí sim, colocar o orçamento para ser executado. E aí veio então a ideia de se fazer em formato de série, documentário, uma websérie, na verdade, que vai ser publicada nas redes sociais. E eu acho que a gente vai conseguir atingir aquele meu objetivo inicial, porque o meu objetivo sempre foi desenvolver um trabalho nessa área, mas que as pessoas pudessem ter acesso a isso de forma gratuita. Então, por ser financiado por um governo, por um valor público, pela Lei de Incentivo à Cultura, vai beneficiar com que as pessoas tenham acesso a isso gratuitamente. Nós vamos publicar a partir de sexta-feira, dia 27, o primeiro episódio. Vão ser 14 episódios. As pessoas vão poder assistir um por semana, por 14 semanas consecutivas, no YouTube, no Facebook, na íntegra, né? E a gente vai dando alguns spoilers aí durante a semana também no Instagram. Mas a gente está usando as redes sociais, as plataformas digitais para publicar isso na íntegra. Então as pessoas vão ter acesso gratuitamente a isso. A ideia sempre foi levar o maior público possível, né? E de forma gratuita, para que as pessoas realmente tivessem acesso e conhecessem um pouco mais das histórias do Rally de Velocidade no Rio Grande do Sul. Pois quando a gente fala em histórias, são muitas histórias. Cada rally, cada piloto tem um momento especial. Como é que foi a questão de roteirizar, né? Criar um roteiro, escolher o que vai ao ar, o que a gente vai colocar. Como é que funcionou esse processo? Bom, a gente começou uma pesquisa lá em 2021 ainda, quando nós tivemos o projeto aprovado na Lei de Incentivo, a gente já começou uma pesquisa. Obviamente nós precisávamos buscar patrocinadores também, mas paralelo a isso a gente foi fazendo uma pesquisa. Quero agradecer aqui ao Rubens Tatiti, que é um Porto Alegre, aliás, eu acho que nem é Porto Alegrense, mas ele reside lá em Porto Alegre há muitos anos, e ele foi assim decisivo na busca de informações, né? Principalmente lá do início, né, do Rally de Velocidade no Rio Grande do Sul, que começou lá no final dos anos 70, início dos anos 80, foi se fortalecendo, enfim, na década de 80. Teve uma parada mais ou menos ali nos anos 90, depois retornou muito forte novamente nos anos 2000. Então, nós conseguimos resgatar algumas coisas muito importantes. Conseguimos conversar com pioneiros do esporte no estado. Você poder entrevistar Jorge Fleck, por exemplo, que foi o primeiro gaúcho campeão brasileiro. Aliás, foi o primeiro campeão brasileiro, o primeiro campeonato brasileiro de Rally de Velocidade. Nós tivemos um gaúcho campeão, que foi ele,
o Jorge Fleck. Mas conversar, por exemplo, com o Luiz Milano, com o Geraldo Goldberg, com o Hernani Dietrich, cara, esses caras começaram a fazer rally no Rio Grande do Sul nos anos 60, nos anos 70, evoluíram junto com essa história inicial do rally, começando pela regularidade, depois vindo para a velocidade, o que é uma tônica mundial do rally de velocidade. Então, poder trazer essa história, poder expor essa história, ouvir deles, ouvir da Rosemarie Testa, a primeira equipe feminina de rally do Brasil, montada pela Fiat, e que teve ela, uma gaúcha, competindo, e ela falar disso, quer dizer, poxa, é uma história que talvez os mais jovens, obviamente, não recordam, não tiveram, não viveram isso, não tiveram acesso, e vivem de ouvir falar, né? E a gente conseguiu resgatar um pouco disso, então foi sensacional. E aí, ao mesmo tempo, a gente conseguiu trazer outros personagens que foram importantes para o Rally de Velocidade do Rio Grande do Sul, principalmente a partir dos anos 2000, e aí a gente volta o olhar mais para o norte do estado. Nós tivemos uma primeira parte da história muito voltada ao centro e à serra, né? E agora a gente volta o olhar, a partir dos anos 2000, muito ao norte, principalmente o Rally de Erechim, o Rally de Estação, e aí foram se criando outros rallies, Severino de Almeida e outras cidades que foram desenvolvendo o rally também aqui na região norte. E aí também, obviamente, a gente conversa com esses atores, né, alguns muito importantes para a sequência do Rally de Velocidade no Rio Grande do Sul. Então, te dizer que foi fácil fazer o roteiro não foi, porque envolve muitas pessoas. E certamente você vai acabar deixando alguém de fora, que é importante, que todos são importantes para o Rally de Velocidade. Mas eu acho que a gente conseguiu ouvir todos os atores. A gente conseguiu ouvir competidores, organizadores, aquelas pessoas que organizam os eventos, os fãs, os voluntários. Eu acho que a gente, mecânicos, equipes de preparação, eu acho que a gente conseguiu entregar para a série algo muito completo de tudo aquilo que forma um evento de Rally de Velocidade. Bom, você falou que vai largar ainda, são 14 episódios dessa websérie no YouTube e no Facebook, para quem quer acompanhar, mas tem aqui alguma entrevista, algum momento preferido que você gostou, que você pode deixar para a gente como um spoiler, falar, olha, quando eu escutei esse momento eu me emocionei. Como é que aquele momento preferido da série que tu pode indicar para o pessoal, olha, episódio tal vai ser bem legal? É difícil, mas eu sou um cara que gosta muito de história, adoro escrever sobre isso. E eu acho que os primeiros, você descobrir como tudo começou, acho que foi bem legal. Quando a gente começou a fazer a edição, obviamente tem uma equipe trabalhando nesse sentido, todos foram unânimes em relatar. Até porque é aquela coisa, as pessoas conhecem a história recente do Rally de Velocidade, quem está envolvido principalmente conhece, mas quando você resgata lá atrás, poxa, é aquela coisa, os caras usaram praticamente enxada e pá para conseguir fazer o negócio acontecer, remando lá de trás, naqueles rallies que eram diferentes dos de hoje. Não tinha equipe, não tinha nada. Rallies de grande distância, o pessoal participando, imagina o rally que saiu lá do Nordeste, terminou no Chuí, né? Sem aquelas estruturas que se tinha hoje, mas ao mesmo tempo já começando de forma profissional, principalmente quando surgiu o Jorge Fleck ali nos anos 80, Campeonato Brasileiro, começaram a surgir equipes também mais organizadas, patrocinadas. Eu acho que sim, eu acho que se tivesse que escolher algo da série, assim, eu acho que eu escolheria a história, principalmente o início, porque realmente ali tem algumas histórias que elas são emocionantes, elas retratam tudo aquilo que se viveu no Rio Grande do Sul até hoje em termos de rally de velocidade. Cara, vamos falar agora um pouquinho dessa tua parte como jornalista, como também documentarista, né? Também contar, esse é um segundo documentário, mas talvez um dos mais mais completo ainda da tua carreira, né? Um documentário mais diferente que tu vem fazendo e voltado para a internet, voltado para um público novo, um público que está cada vez mais online. Como é que tu vê essa transformação? Porque você tem essa aparência jovem aí, né? Mas eu sei que você começou lá no antigo Voz da Serra, pegou a impressão de jornal impresso bastante, depois passou pelo rádio, né? Teve aí também, tem um trabalho muito forte com assessoria, então você passa vários veículos, várias mídias. E para chegar hoje na internet, como é que você vê essa mudança para também levar a comunicação para esse meio e levar o teu produto para lá? Olha,
Olha só, eu estou no jornalismo desde 1998 e quando a gente começou a fazer essa pesquisa, Leandro, do Rally de Velocidade, eu descobri que eu escrevi e vivi metade da história do Rally de Velocidade no Rio Grande do Sul. Começou lá nos anos 80 e eu estou desde 98. Eu sou mais de 20 anos só no Rally, enfim. Mas também trabalhando, como você disse, em redações de jornal impresso. Vivi um pouco dessa migração do impresso para o online, né, com os primeiros sites, aquela coisa arcaica que a gente fazia, tipo colocar uma notícia lá, às vezes nem se sabia muito bem como colocar, enfim, tive oportunidades e experiências no rádio, na televisão. Hoje eu vejo que a comunicação ela está digital, não tem como fugir do digital, porque o digital ele te dá a instantaneidade da notícia. E ao mesmo tempo você consegue produzir algo com muita qualidade para também distribuir nas mídias digitais. Você tem um espaço, na verdade é algo meio que infinito as possibilidades que você tem dentro do digital, coisa que daqui um pouco dentro daquela mídia um pouco mais tradicional, o rádio tem tempo, você precisa ter lá 35 minutos de programa e 35 minutos de programa, você não pode chegar a 36, porque tu tens os horários ali que tu tem que cumprir, a televisão é assim, o jornal impresso então nem se fala, ele é limitado àquilo que se faz dentro da pauta diária, e a mídia digital ela te oferece um pouco mais, você pode explorar um pouco mais, além do que o que eu vejo, não é só a juventude que está no meio digital. Hoje você tem praticamente todas as idades acessando a internet, celular, computador, assistindo YouTube pela televisão, sabe? Assistindo séries de plataformas digitais pela televisão, filmes. Quer dizer, hoje você tem uma gama de pessoas que assistem trabalhos jornalísticos pela internet é muito grande. Então eu vejo que o digital é um mundo sem volta, não tem como parar isso, não vai parar, só vai evoluir. E os meios tradicionais vão ter que entender como vão se adequar. Felizmente a gente já tem vários bons exemplos nesse sentido, dos meios tradicionais se adequando ao meio digital, usando não necessariamente só o digital, porque você não vai deixar de existir uma televisão, não vai deixar de existir um rádio, né? Mas tem que se adequar, você não pode estar só ali naquele meio tradicional, você tem que estar no meio físico, enfim, você tem que estar em outras mídias. E o digital te oferece isso, então mudou muito. De 1998, quando eu comecei, eu sempre digo que eu tive a felicidade de começar ainda na máquina de escrever, né? E passar por todos esses processos, a fotografia com filme, né? Eu sou um fotógrafo desde 1998 também, mas enfim, passar por esses processos foi importante entender aonde a gente está chegando. A evolução que a gente buscou nesses 20 e poucos anos. São 20 e poucos anos que revolucionou a E não dá para dizer onde vai chegar, né? Porque eu acho que o Edson de 98 jamais imaginaria que o Edson lá de 2018 estaria fazendo uma super cobertura com câmeras digitais em tempo real, né? Não tem como prever. A gente tem, recentemente, começou a se falar muito em inteligência artificial, né? Puxa, a gente tem um mundo ainda a ser explorado. E eu vejo também que quando você fala de grandes veículos de comunicação fica um pouco mais fácil, né? Até porque tem muito mais orçamento, muito mais pessoas envolvidas, é muito mais rápida essa adaptação. Mas quando você volta o olhar um pouquinho para o interior, cidades menores, enfim, que tem que se adaptar a isso, talvez o processo seja um pouco mais lento, um pouco mais demorado. Mas a gente já tem, como eu disse, bons exemplos, e o online é um desses bons exemplos, de comunicação que evoluiu, né? Então hoje você fala com as pessoas, mas eu vi lá no online. Quando aconteceu? 10 minutos atrás. É instantâneo, é muito rápido. Claro que a gente tem que ter um cuidado. Eu sou uma pessoa muito exigente nesse sentido. Tento dar o meu melhor sempre quando vou escrever algo, quando vou fazer algo. Eu acho que a gente tem que ter o cuidado da qualidade também, né? Não pode ser só instantaneidade. Eu acho que a gente precisa evoluir em termos de qualidade. Ao mesmo tempo que a gente está conseguindo ser muito instantâneo no digital, muitas vezes se deixa a desejar em termos de qualidade. E isso não é só dos pequenos, isso a gente vê nos grandes veículos também. Mas que eu preciso... Guarda mais 5 minutos, tem uma informação um pouco mais completa, algo um pouco mais palpável, né? Então eu acho que nesse sentido a gente vai
precisar evoluir também. Porque se a gente tinha um dia para fazer um jornal, né, impresso, com várias pessoas escrevendo, analisando, pô, será que eu coloco esse título, será que eu tiro, será que eu aumento esse texto, será que eu diminuo, será que eu coloco essa fotografia ou eu mudo, coloco outra imagem? Hoje você não tem mais muito esse tempo, porque você precisa ser instantâneo ali, até porque a concorrência aumentou muito no meio digital. Mas eu acho que a gente tem que evoluir no sentido de conseguir também trazer um pouquinho de qualidade. Mas é um mundo sem volta e é um mundo fascinante. Eu imagino assim, para ti, que já surgiu dentro desse contexto, o quanto fascinante é, porque, como eu disse, é algo que te dá infinitas possibilidades de fazer inúmeros projetos e, ao mesmo tempo, você conseguir distribuir isso para o máximo de pessoas possível, certamente é fascinante. Bom, eu sei que você não vai me falar aí, mas eu vou tentar, né, te perguntar isso. Eu quero falar agora sobre os teus projetos futuros, né? Depois que tu fez esse documentário, já tá dando aquela sede de novo de começar a gravar um outro, já tem um pensamento de começar algum outro projeto e algum outro documentário, porque você é um cara que atua em várias frentes. E um documentário exige muito tempo, né? Gravação, edição, é um trabalho gigantesco, mas é um trabalho gratificante também. Já dá para pensar em alguma outra coisa, algum outro documentário para o próximo ano, por exemplo? Você sabe que eu fiz meu primeiro documentário foi em 2017, quando a Erechim fez 100 anos. Eu trabalhava num veículo de comunicação e a gente acabou fazendo esse documentário. Ali eu já despertou para um outro olhar, algo que eu não necessariamente estava muito acostumado. Quando a gente fez, só que aquele ali foi muito rápido, né? Em questão de 2, 3 meses a gente já envelopou e entregou. Esse documentário que a gente fez, é pelo menos 1 ano de trabalho. São 12 meses de projeto, 10 meses de captação, porque foi quase 10 vezes e meio de captação, mais edição, mais todo o processo de busca de patrocínio, enfim, toda aquela coisa. Cara, eu vou te dizer que não vai parar por aí. Porque, não digo que vai surgir um novo documentário, enfim, mas algo nessa área do audiovisual, porque é muito gratificante. É muito gratificante para quem gosta do jornalismo, sabe, das histórias, de você resgatar tudo isso. Então, mas agora vamos dar um tempinho, né? Vamos dar um tempinho, descansar um pouco aí também, porque foi bem trabalhoso esse ano. Teve dias aí que a gente trabalhava 16, 18 horas por dia para conseguir finalizar todos os processos. E agora descansar um pouquinho, mas não muito, já pensando em algo para frente. Tem algumas coisas que a gente já está meio querendo trabalhar em cima, mas claro que, como eu te disse, tudo é muito, além de trabalhoso, é muito no sentido orçamentário. Então a gente precisa buscar alternativas para que se consiga entregar algo melhor possível, né? Pois é, a minha próxima pergunta é exatamente sobre isso, né? Esse projeto ele vem com o apoio de incentivo à lei à cultura, mas ainda a gente sabe que no Brasil é muita burocracia que tem que se enfrentar um projeto. Como é que tu vê essa questão? Tá mais fácil hoje em dia de tentar buscar um patrocínio para fazer um projeto como esse? Porque a gente vê que o web documentário, por exemplo, é um novo livro. A pessoa vai estar lá, um registro da história para sempre, para as novas gerações ver esse caso, é um livro digital, né? Mas tá muito difícil de conseguir o apoio, fazer um encaminhamento. Como é que tu vê as leis de incentivo à cultura para o teu trabalho? Eu só quero fazer uma parte aqui, se tu me permite. Sim. Dentro dessa dificuldade, eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores. A Perfil Metais, aqui de Erechim, a Gasparim Cereais, a EMA Silos e Secadores e também a Cavalética deles profissionais, que foram empresas que entenderam, né, a importância da lei de incentivo à cultura e que nos patrocinaram, porque a lei de incentivo à cultura ela é uma ferramenta que te financia, mas aí você tem que buscar o patrocínio lá no privado, é um financiamento público, mas você busca o financiamento no privado, então não necessariamente sai lá do caixa do Estado dinheiro para ti trabalhar. O que eu noto? Eu acho que bons projetos têm espaço. A lei de incentivo à cultura no estado do Rio Grande do Sul, para mim, ela é muito perfeita. A análise dela é muito técnica em cima daquilo que se escreve no projeto. E ela tem um trâmite relativamente rápido e eficaz. E ela te abre essa oportunidade, claro que ainda se tem um valor muito reduzido, eu acho que a gente tem muito potencial ainda pela frente, mas é uma questão de evolução, né? Mas ela te abre um espaço, uma lacuna para que
empresas e entidades menores, de municípios menores, saindo da capital, saindo do eixo Caxias do Sul, Pelotas, Santa Maria, que são centros maiores, ela te abre a possibilidade para que centros menores consigam executar também projetos nesse sentido. Então, eu vejo com um olhar muito positivo as leis de incentivo, tanto no Estado quanto em nível federal. São situações diferentes, busca de patrocinadores diferentes dentro dos contextos, mas eu acho que ela evolui e, acima de tudo, ela é democrática no sentido de uma pequena entidade poder executar um projeto maior. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, do CTG de Aratiba. Né? O CTG de Aratiba, ele disputou o ENARTE com recursos da Lei de Incentivo para a Cultura. Talvez sem esse recurso, talvez não, eu tenho certeza que sem esse recurso, eles não teriam, sem esse financiamento da Lei de Incentivos, não teriam oportunidade de estar no ENARTE, competindo com grandes centros de tradições, de cidades muito maiores, Passo Fundo, enfim, por aí vai. Então, a Lei de Incentivo à Cultura, ela é importante, eu acho que dá para evoluir ainda dentro eu não digo nem do sentido de regramento, porque me parece muito claro e na minha concepção é o ideal já do que se tem, mas talvez evoluir um pouquinho mais de valor, né? Eu acho que o governo do estado poderia ter um olhar assim, no sentido de aumentar um pouco o valor, possibilitar que mais projetos possam ter acesso a esse financiamento. Eu acho que a gente conseguiria ter mais documentários, mais cultura sendo distribuída. E outra coisa importante, dentro do nosso projeto, Leandro, a gente propôs à Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul a distribuição do nosso documentário em ao menos 20 museus do Estado. Então são pelo menos, a gente quer mais, nós, independente daquilo que foi meta dentro do projeto, a gente está fazendo um levantamento já dos museus aqui do estado, nós queremos colocar no máximo possível de museus esse documentário, para que ele fique eternizado, que o museu é para isso, para você eternizar a cultura, a arte, enfim, para que ele fique eternizado e que os museus possam, em algum momento, trabalhar a exposição e mostrar esse trabalho também a outros centros do estado do Rio Grande do Sul. Porque se a gente tem um centro muito forte de rally no norte, por que a gente não pode fazer com que regiões como o sul, noroeste, conheçam também esse esporte e quem sabe lá na frente a gente tenha outros centros de rally de velocidade no Rio Grande do Sul. Essa é a ideia. Por isso, o nosso objetivo também de pegar esse documentário e levar para o máximo possível de museus aí do estado. Quem quer ver o documentário, vai lá no YouTube, digita o que, como é que faz para encontrar, ou no Facebook? Facebook, Instagram, YouTube, Série Rally. Série Rally. Série Rally. Vai poder assistir a partir do dia 27, então, sexta-feira. Um episódio por semana. A gente começa, vou dar um spoiler aqui, a gente começa explicando no primeiro episódio o que é o Rally de Velocidade. Para as pessoas entenderem que esporte é esse. Porque nem todo mundo conhece, né? Se você vai falar de futebol americano, é óbvio que nem todo mundo conhece, né? Existem algumas pessoas que conhecem e algumas que não. Então, explicando um pouquinho da paixão, porque o rally de velocidade não necessariamente é um esporte profissional. Eu sempre digo que a partir do momento que você tem um patrocínio, você entrou com a equipe, com um patrocínio, você tem que ser o mais profissional possível. Não importa se tu está num campeonato amador ou onde você está. Você está recebendo, alguém está investindo em você, então você tem que ser o mais profissional possível. Mas o rally ainda não é um esporte totalmente profissional. Então ele é feito ainda por muitas pessoas que simplesmente adoram o esporte. É um pouco diferente de você pegar equipes menores de futebol que têm envolvimento financeiro. Às vezes, a maior parte das equipes que disputam a rally de velocidade puxam dinheiro do bolso, financiamento do bolso, para poder competir. Então, mostrar um pouco disso, sabe? Tem depoimentos assim que são uma canção, uma melodia para quem acompanha. Então, o primeiro episódio é baseado nisso, explicar o que é o rally de velocidade, por que as pessoas adoram esse esporte, né? E a partir daí, explicar um pouquinho também o que é o navegador, o que ele faz, o piloto, enfim. E a partir daí sim a gente entra na história e desenvolve em outros 13 episódios que são bem legais. Tem algumas discussões também lá no meio, é bacana.
Que legal, vale a pena. Eu quero lembrar para você que está assistindo a gente que lá no site do AU vai ter uma reportagem especial com o link de acesso para as redes sociais e nessas redes aí onde é que você vai poder assistir a série Rallyes. Meu parceiro, amigo Edson, obrigado por ter vindo aqui, obrigado por ter conseguido uma oportunidade na tua agenda para estar divulgando e muito sucesso nesse teu projeto aí e tantos outros que você sempre trabalha, porque quando eu fiquei sabendo do documentário eu achei muito importante a gente falar aqui, porque realmente, como eu sempre falo, é um novo livro, é um registro da história que jamais será perdido e graças ao esforço de profissionais como você. Muito obrigado e sucesso sempre, volte outras vezes. Obrigado, Leandro, obrigado ao Online, um abraço ao Júlio também, um amigo aí de muitos anos. Obrigado pelo espaço, tamo junto, vamos lá. Quem sabe desse documentário surge aí um trabalho também do próprio Online também apoiando o Rally de Velocidade. Eu acho que é fundamental que a gente dê sequência a todo esse legado que já se escreveu até hoje. Tudo bem, valeu. Bom, obrigado também pela sua audiência e até o nosso próximo bate-papo.